Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor José Carlos Queller, da disciplina de arte. E nesse vídeo a gente vai falar sobre barroco europeu. Tá? Mas antes da gente falar do barroco, né, que é um movimento que para muitos historiadores vem depois do Renascimento, a gente tem um vácuo nessa transição que a gente chama de maneirismo. Tá? O maneirismo, né, que é outro termo criado por Jorge Vasari, lembrando que foi ele mesmo que deu nome ao Renascimento, ao termo Renascimento, né, na sua biografia das pessoas célebres, que o maneirismo ele já começa essa transição e a levar características novas para o barroco. Né? As figuras dispostas umas sobre as outras, não tem centralização do tema, então já é uma composição assimétrica, que isso vai herdar, o barroco vai herdar dele. Né? Excesso do contorcionismo, são contorções inadmissíveis nas peças e nas esculturas. Sombras também inadmissíveis, é proposital. Proporções estranhas, toda aquela formalidade que a gente tinha do Renascimento, no maneirismo já não tem. Tá? Então a gente vê aqui o exemplo, o sonho de Jacó, do Vasari. Aqui essa cruzada de perna, a composição não combina essa posição com o corpo, né, que está se colocado. A própria escadaria está numa perspectiva inadmissível, as pessoas estão sobrepostas, né, e tira toda aquela percepção que a gente tinha no Renascimento. E o que vai levar, o que ele traz do Renascimento? A iluminação, ainda é muito parecida com a do Renascimento. Quando a gente chega no Barroco, é um outro tipo de iluminação. E, falando no Barroco propriamente dito, a gente tinha diferenças. A Reforma e a Contra-Reforma. Tá? Então a gente tinha a Reforma Protestante, que pregava o antropocentrismo, e o teocentrismo, que é a Contra-Reforma. Lembre-se que a Igreja Católica estava em decadência, né? E o Barroco chegou para dar um basta. Né? A Igreja, não, cheguei o Barroco, não. A Igreja se posicionou de uma maneira que é a Contra-Reforma para acabar com a Reforma. Com isso, ela vai retroceder na história da humanidade. Né? Ela vai retroceder, ela vai fazer as inquisições, ela vai se impor, e isso vai criar um período de dualidade, né? De contrastes. E é esse contraste que vai se permear na disciplina, na composição das obras barrocas. Né? Então, lembrando a característica, entrelaçamento de arquitetura e escultura, volto no Renascimento, que tinha tirado colocado como elementos independentes a arquitetura e a escultura, o Barroco ele vai de novo entrelaçar uma na outra. Uma tem que completar a outra. Violentos contrastes de luz e sombra, ápice da intensidade dramática, isso é, a gente tinha as caras de paisagem no Renascimento, no Barroco a gente não, a gente vai ter sentimentalismo expressado no seu máximo, né? E fora a iluminação, o claro escuro vai levar ao topo, né? Culto ao pessimismo. Na arquitetura a gente vai ter esse excesso de colunas, né? Exagero nos elementos arquitetônicos. Aqui a gente tem a Capela de Paz, que era uma coisa mais simples, e a gente vem a Praça São Pedro, que está excesso de coluna, de cornizes e por aí vai. Aqui é o exemplo da escultura, dentro da arquitetura aqui, a Santa Teresa do Bernini, né? E do Michelangelo, é o excesso e olha a expressão facial que tem, o tecido tudo em exagero no Barroco. Grande nome, a gente tem a Artemisia Gentileschi, inspirada muito em Caravaggio, né? O pai dela também foi, ela sofreu abusos de seus professores, o pai dela também foi um grande pintor lá, da época do Barroco, mas ela se destacou sendo considerada a primeira grande artista na história da humanidade a ser reconhecida, a gente ter um nome, né? A Artemisia Gentileschi, que ela se autorretrata, né? Decapitando Holofernes em outros momentos. E a gente termina aqui com Vermeer, a moça do brinco de pérolas. É interessante, as suas cores, a sua pintura eram mais límpidas, mais claras, para realçar suas obras, e ele trabalhava a caixinha de luz lá com a vela invertida. Então, esse vídeo a gente falou sobre o Barroco, espero que você tenha gostado e até breve.